E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e a aula de hoje vai ser resolvendo o exercício de limites usando as propriedades. Bem, então vamos lá. Calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Letra A. O limite de 2x² menos 3x mais 4, quando x tende a 5. E letra B. Limite de x ao cubo mais 2x² menos 1 sobre 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Bem, observando aqui a função que a gente está procurando o limite, observamos que há soma e subtração desses valores, que podemos considerar sendo cada um desses valores aqui como uma função. Sendo assim, nós utilizaremos as propriedades 1 e 2, que nos diz o quê? Que o limite de f de x mais g de x, quando x tende a, é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x. E o mesmo vale para a propriedade 2. Algo que muda, em vez de ser a soma, é a subtração. Então, aplicando essas propriedades, nós encontramos os seguintes valores. O limite de 2x² quando x tende a 5, menos limite de 3x quando x tende a 5, mais limite de 4 quando x tende a 5. Feito isso, vamos observar o resultado que obtivemos. Vemos o quê? Que a gente tem aqui x, uma constante multiplicando x, e também aqui uma constante multiplicando x. Então, vamos aplicar o quê? A propriedade 3, que nos diz que limite de c vezes f de x é igual a c vezes o limite de f de x. Então, aplicando essa propriedade, vamos obter os seguintes resultados, que são 2 vezes limite de x ao quadrado, aqui, ó, constante 2, passo para frente multiplicando, menos 3 vezes limite de x, 3 aqui eu passo para frente multiplicando, mais o limite de 4 quando x tende a 5. Após isso, nós temos que observar novamente o resultado e ver quais propriedades podemos aplicar. Aqui, ó, nós temos o limite de uma constante, o limite de x, puramente x, ou seja, só x, e temos o limite de x ao quadrado. Então, temos três propriedades que podem ser aplicadas aqui, que são a propriedade 7, que nos diz que o limite de f de x elevado a n é igual ao limite de f de x, tudo isso elevado a n. A propriedade 9, que nos diz que limite de c quando x tende a A é o próprio c. E propriedade 10, que nos diz que limite de x quando x tende a A é igual a A. Então, usando essas propriedades, nós vamos fazer o quê? Olhamos aqui o limite de 4, que é uma constante, vai ser igual ao próprio 4. O limite de x, quando x tende a 5, observando a propriedade 10, ou seja, o x vai ser igual a 5. E aqui, o limite de x ao quadrado vai ser igual ao limite de x, tudo isso aqui, ao quadrado. E o limite de x, como a gente viu aqui na propriedade 10, vai ser igual a A. Então, x vai ser igual a 5, e então depois vai ser elevado ao quadrado. Então, fica 5 ao quadrado. Chegando a esse resultado aqui, de 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. E depois de aplicarmos todas as propriedades, vemos que não tem mais valor de x. Então, basta somente nós resolvermos aqui a equação e encontrarmos o valor que será igual ao limite de tudo isso aqui quando x tende a 5. Calculando essa equação, chegamos ao valor de 39. Então, sabemos que o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5,
é igual a 39. Letra B. Bem, para resolver essa segunda questão, nós temos que observar o quê? Que aqui há uma função sendo dividida por outra função. Então, utilizaremos a propriedade 5, que nos diz que o limite de f de x dividido por g de x é igual ao limite de f de x sobre o limite de g de x, desde que o limite de g de x seja diferente que zero. Aqui, para verificar se o limite vai ser igual a zero, nós substituímos aqui o valor que o x está tendendo por menos 2, vemos aqui, substituindo aqui por menos 2, né? Então, a gente vê o que? Fica menos 3 vezes menos 2 dando 6, mais 5, 11. Então, não é igual a zero, então podemos aplicar essa propriedade. E sendo assim, o valor é o seguinte: o limite de todo esse valor aqui sobre o limite de 5 menos 3x. Feito isso, nós utilizaremos agora as propriedades 1, 2 e 3. Por quê? Porque observamos aqui uma soma de funções e subtrações e também vemos o que? Constantes multiplicando x. Por exemplo, 2 vezes x ao quadrado e 3x ao quadrado. E essas propriedades nos diz o quê? Que o limite de f de x mais g de x é igual ao limite de f de x mais limite de g de x. E a segunda propriedade é basicamente a mesma coisa, só que se soma a subtração. E a terceira é o que? Quando o limite de c vezes f de x é igual a c vezes o limite de f de x. Então, podemos aplicar essas funções aqui e assim resolver essa segunda parte, obtendo esse resultado aqui, que é o limite de x ao cubo, mais 2 vezes o limite de x ao quadrado, menos o limite de 1, sobre o limite de 5, menos 3 vezes o limite de x. E após isso, utilizaremos agora as propriedades 7, 9 e 10, que são limite de f de x elevado a n é igual a limite f de x elevado a n. Limite de c quando x tende a A é igual a c. E o limite de x quando x tende a A é igual a A. Utilizaremos aqui por quê? Porque observamos esses casos nisso daqui, que é, por exemplo, limite de x ao cubo é a propriedade 7. O limite de x ao quadrado também. O limite de 1, que é o limite de uma constante. Aqui também limite de 5. E o limite de x, que é aqui o limite de x quando x tende a A. Então, aplicando essas propriedades, nós resolveremos essa terceira parte. Então, obteremos esse resultado aqui. Após isso, basta nós calcularmos e somar, e depois fazer a divisão aqui, encontraremos, então, o limite de tudo isso aqui quando x tende a menos 2, que o resultado final é menos 1 sobre 11. Então, vemos o quê? Que para calcular o limite de uma função ou de funções aqui, utilizando as propriedades, basta você, basicamente, né, você dividir cada setorzinho desse aqui, considerar essa parte de uma função como sendo uma função menor, né, e aplicar as propriedades. Por exemplo, então aqui a gente viu que temos limites tudo, usa a propriedade 5 e temos então o limite daqui sobre o limite disso, do de baixo. E depois calculamos o limite de cada parte desse até chegarmos ao valor final, que é menos 1 sobre 11. E foi isso, pessoal, essa aula sobre exercício com limites utilizando as propriedades. Peço que vocês se inscrevam no AVA, façam os exercícios, se inscrevam aqui também no YouTube. Qualquer dúvida, mandem no Instagram, nos nossos e-mails dos monitores.
e aqui é o nosso contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham um bom dia.